Hoje é dia 3 de abril de 2026. Eu espero que você esteja com saúde e você que está acompanhando a leitura do Evangelho de João nesse propósito de 21 dias, vai poder conhecer a história de Nicodemos hoje. Se você não faz parte desse propósito, eu convido você a engajar e entrar nesse propósito. Nós estamos nesse mês de abril de 2026, separando 21 dias para ler um capítulo do Evangelho de João por dia. João tem 21 capítulos, então nós estamos do dia 1º até o dia 21 de abril, que é o mês da celebração da Páscoa, que Jesus morreu para dar a salvação para todos nós, lendo o Evangelho de João, para conhecer mais a respeito de Jesus, para saber mais a respeito daquilo que Jesus fez nessa terra e de como foram as obras que Jesus fez e o que ele quer de nós. Vale a pena entregarmos o nosso tempo para conhecer mais a respeito dos ensinamentos de Jesus, para podermos segui-lo, não apenas de boca, mas seguindo os seus ensinamentos. E como podemos seguir os ensinamentos dele? Estudando tudo o que ele fez, vendo tudo o que ele ensinou, sabendo, conhecendo a vontade que ele tem para nós, recebendo pela leitura da Bíblia o conhecimento a respeito de quem é Jesus e o que ele quer de nós. Então hoje nós vamos ler João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1 nos diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Fariseu era como um pastor nos dias atuais. As pessoas, para serem fariseus, elas tinham que estudar desde meninos na escola da Bíblia, uma escola teológica. Eles ficavam estudando e ficavam se preparando para que pudessem ser os pastores, os líderes religiosos. Podemos dizer, fazendo uma comparação com os dias atuais, que um fariseu tinha a preparação de um padre. Ele ficava reservado, estudando para ser um líder, para ser um mestre religioso. Então, Nicodemos, ele era esse homem, ele era um fariseu que era líder dos judeus. 2. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi. Rabi significa mestre. Então ele chamou Jesus de mestre. Ele foi numa noite visitar a Jesus e ele disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Aqui no versículo 2, por que o Nicodemos foi de noite visitar Jesus? Porque Jesus não era um fariseu. Jesus tinha crescido em Nazaré. Nazaré era uma cidade que as pessoas não consideravam muito, porque era uma cidade pequena que a maior parte da população era de baixa renda. Então as pessoas não olhavam para Nazaré com bons olhos. As pessoas diziam: Nazaré não tem nada, é uma cidade pequena, é uma cidade onde não tem muita coisa. Jesus cresceu em Nazaré. Então, quando Jesus começou a pregar e começou a operar muitos milagres, havia preconceito com relação ao ministério de Jesus. Mas o Nicodemos prestou atenção nos milagres. Então Nicodemos, ele foi de noite para que ele não fosse visto pelos outros fariseus que poderiam julgá-lo, poderiam dizer: você é um fariseu, você é um mestre. Por que você está conversando com Jesus? Aquele homem veio de Nazaré. Ele não é fariseu, ele não tem títulos como você tem. Por isso ele foi de noite visitar a Jesus.
Ele foi de noite para que ninguém o visse. E ele foi até Jesus, mas você percebe um detalhe aqui. Ele, mesmo sendo fariseu, com todos os títulos, percebeu a autoridade de Jesus. E ele chamou Jesus de rabi. Ele foi até Jesus, chamando Jesus de mestre. Ele disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E esse versículo 2 ensina para nós que quando nós temos relacionamento com Deus, Deus faz milagres em nossa vida. Ele faz que as pessoas vejam em nós o caráter de Cristo. Quais são os milagres que Deus realiza na vida do cristão? O cristão, quando ele passa por situações de angústia, preocupação e aflição, ele consegue ter paz no coração. E as pessoas que estão à volta do cristão podem olhar para o cristão e dizer: como que você consegue manter a paz, a tranquilidade, a confiança, se você está passando por isso e por aquilo? E a pessoa vai dizer: porque eu tenho Deus, porque Deus está comigo. Isso é um milagre. Seria impossível. Se fosse comigo, eu ia estar de cabelo em pé, eu ia estar super aflito, super preocupado. Então, isso é um tipo de milagre que Jesus faz na vida dos que confiam nele. Mas ele também faz milagres de curar paralíticos, de curar cegos, de fazer coisas que são sobrenaturais. Só que, no tempo que estamos vivendo, 2026, ele tem feito menos. Por que que Jesus faz menos? Porque ele não tem mais poder? Não, não, não. Ele continua tendo poder, mas existe falta de fé, falta de confiança de que ele realmente pode fazer essas coisas extraordinárias. E também existe uma questão que diz respeito à glória de Deus. Imagine se Deus desse essa autoridade para um homem, para uma mulher, de orar por um paralítico e dizer: levanta e anda, e o paralítico levantasse e andasse. As pessoas iam querer adorar essa pessoa, iam querer colocar essa pessoa num pedestal. Você consegue imaginar que, de repente, o João diz para um paralítico: levante e ande em nome de Jesus. Imagine as manchetes, as capas dos jornais: João levanta paralíticos. João cura pessoas doentes. As pessoas iriam ver essa pessoa que faz coisas sobrenaturais como se essa pessoa tivesse todos os poderes. E Deus, ele não opera milagres para a glória dos homens. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, o fato de hoje não existirem esses milagres sobrenaturais e espetaculares em grande escala, porque Deus faz aqui e ali, em um lugar e lá, em alguns locais ele faz isso ainda, mas de não existir essa abundância de milagres é porque é necessário que o milagre tenha propósito com a glória de Deus. Então aqui no versículo 2, o fariseu Nicodemos, ele foi de noite ver Jesus e ele falou: os sinais mostram que Deus está com você. Versículo 3, Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui, no versículo 3, Jesus respondeu para ele. Quando Nicodemos falou para Jesus: você é mestre porque você faz muitos milagres, aí Jesus mudou a conversa. A resposta de Jesus foi a seguinte: eu afirmo ao Senhor. Ou seja, eu afirmo para você o seguinte, que isso é que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o Nicodemos estava prestando atenção nos milagres de Jesus
dizendo: Você é mestre. E Jesus já estava lá na frente, olhando para a alma de Nicodemos e dizendo: Eu afirmo para você que você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Então Jesus já tocou na questão do reino de Deus, na questão do Nicodemos entrar no reino de Deus. Esse versículo 3 mostra, ensina para mim e para você que a preocupação de Jesus sempre é que eu e você possamos acessar o reino de Deus. Ele quer que nós encontremos o reino de Deus. Todo o trabalho que Jesus fez, e hoje, que é dia 3 de abril de 2026, é uma sexta-feira de Páscoa, que comemora, lembra o dia em que Jesus ofereceu a própria vida e morreu por nós. Ele deu a vida dele por nós. Então, por que ele fez isso? Para nos trazer para o reino de Deus. Então, Jesus não estava preocupado com os milagres. O milagre é muito bom. Uma pessoa que é paralítica, que é cega, que é surda, que é muda, que recebe uma cura, isso é muito bom. Mas isso é muito pouco perto do reino de Deus. A pessoa recebe o milagre, ela vive a vida aqui na terra, e se ela viver a vida nessa terra longe de Deus, mesmo tendo alcançado o milagre de Deus, ela não entra no reino de Deus. Você conhece aquela pessoa que tinha um problema enorme, foi até a igreja, recebeu a bênção de Deus e depois ela sai da igreja e fala: graças a Deus que eu já recebi a minha bênção e agora eu vou seguir a minha vida fazendo tudo o que eu quero. Essa pessoa recebeu um milagre, está contente nessa vida, mas anda longe de Deus e no final da vida, com a morte, para onde vai a alma dela? Com certeza, se a pessoa ficou longe de Deus e viveu longe de Deus, não vai entrar no céu. E não é porque Deus é mau, é porque a pessoa não quis entrar no céu. Nós decidimos se queremos entrar no céu ou não. Então a pessoa disse: Eu não quero andar com Deus, eu só queria o meu milagre. Eu recebi uma bênção e segui a minha vida na terra e não quero saber de Deus. Então Jesus, ele não ficou com a atenção no milagre. Ele foi e disse para o Nicodemos: Ninguém pode chegar até o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, não importa se milagres estão acontecendo. O que importa é se você está com o seu nome no céu, no livro da vida, ou se você não está. Se você tem acesso ao reino de Deus ou não tem. Porque o reino de Deus fala sobre a eternidade. Então Jesus, ele respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí versículo 4, o Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando sobre vida espiritual, estava falando sobre nascer de novo, estava falando sobre mudar o coração, que é preso pelas coisas dessa vida, e ter um coração voltado para as coisas do alto. Mas o Nicodemos entendeu nascer de novo como voltando para o ventre materno. E aí Jesus, no versículo 5, disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus, ele continua focado em mostrar para Nicodemos o reino de Deus. Jesus fala que tem que nascer de novo. Aí Nicodemos fala: Como nascer de novo? E aí Jesus fala: Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Versículo 6: Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito, veja que Espírito está em letra maiúscula, significa quem nasce do Espírito Santo é um ser de natureza espiritual.
7. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Jesus estava dizendo: quem nasce de pais humanos, nasce com a natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Como que é nascer do Espírito? É aceitar a Jesus. É dizer assim: eu recebo Jesus no meu coração. Eu recebo o Espírito Santo no meu coração. E eu recebo Jesus e o Espírito Santo no meu coração para que o meu coração seja mudado da mentira para a verdade, do ódio para o amor, da inveja para a admiração e o respeito pelo próximo, da cobiça para a paz de espírito, da preguiça para a dedicação. Então, quem nasce do Espírito muda o seu caráter, muda o seu coração, deixa para trás as mágoas, os ressentimentos, as feridas da vida e passa a olhar para a vida com amor no coração, com paz de espírito, fazendo o bem, seguindo o caminho da justiça, o caminho da correção. Esse é o que nasce do Espírito. Quem nasce do Espírito Santo, muda e passa a ser um ser espiritual, passa a ser um ser que consegue vencer a sua natureza humana. A natureza humana tem inveja, a natureza humana tem cobiça, a natureza humana tem lascívia, tem malícia, tem prostituição e adultério. A natureza humana tem a mentira. A natureza humana tem o desejo de vingança. A natureza humana tem o desejo de xingar, de corromper, de subornar para receber vantagens e benefícios. A natureza humana é egoísta. A natureza humana só olha pelos seus próprios interesses. A natureza espiritual tem amor no coração ao próximo, tem perdão em relação a quem o ofende. A natureza espiritual tem paz no coração. A natureza espiritual carrega o perdão, carrega a compreensão, carrega a mão estendida para o pobre e para o necessitado. Aquele que nasce do Espírito, ele tem generosidade, tem benignidade, a capacidade de fazer o bem ao próximo. Então Jesus estava dizendo isso. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce de pais humanos vai fazer aquilo que é naturalmente humano e que não consegue chegar até o reino de Deus. Mas quem nasce do Espírito, aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, é um ser de natureza espiritual. É um ser que consegue entrar no reino de Deus. Só podemos entrar no reino de Deus se nós nascermos da água e do Espírito. Nascer da água significa ser batizado nas águas. Para que ser batizado nas águas? O batismo nas águas simboliza que nós estamos nos lavando. Queremos a limpeza de Deus, queremos ser lavados dos nossos pecados, da nossa natureza humana. E nascer do Espírito significa orar e se encher do Espírito. Você se enche do Espírito quando você ora, quando você lê a palavra de Deus e quando você vive em comunhão e em conexão com Deus, se sujeitando à vontade de Deus, não fazendo a própria vontade. Aquele que nasce do Espírito, ele quer agradar a Deus. Ele quer fazer as coisas que são do Espírito de Deus. Então a pessoa busca fazer a vontade de Deus. Ela nasce para ser uma nova pessoa, uma pessoa que é do reino de Deus. Versículo 7. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer,
e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Então, quando você nasce do Espírito, você é como o vento. O vento sopra aonde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde que ele vem, nem para onde que ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Quem nasce do Espírito faz coisas que são do céu. Perdoa e ama e ajuda o próximo. E as pessoas olham para essa pessoa que nasceu do Espírito e pensam: como que essa pessoa consegue fazer isso? Da mesma forma como o vento, você não vê o vento porque ele sopra onde ele quer e você só ouve o barulho que ele faz, você vê a pessoa que faz as coisas boas, que a pessoa que nasceu do Espírito faz as obras boas, e você ouve o barulho, você vê, você percebe que a pessoa é diferente. Mas você não sabe como, da onde que vem isso que faz essa pessoa conseguir abençoar aquele que amaldiçoou ela. Da onde que vem a força para essa pessoa conseguir perdoar a pessoa que fez o mal para ela? Da onde que vem isso? O vento você não vê, mas o vento sopra onde quer. E você ouve o barulho que ele faz. Pelo barulho você percebe o vento. Então você percebe a diferença em quem nasceu do Espírito, mas você não sabe, você não vê da onde que vem essa força, essa disposição de ser generoso, de ter amor, de fazer o bem. Isso vem de Deus. Então Jesus estava fazendo uma comparação. O vento você não vê, mas ele sopra onde ele quer. E você ouve o barulho que ele faz. Você consegue perceber o vento, mas você não sabe da onde que ele vem e nem para onde que ele vai. O Espírito de Deus, ele vem do céu. Ninguém vê o Espírito de Deus. Você não sabe se o Espírito de Deus está vindo pela direita, pela esquerda. Você não sabe de onde ele vem. E você não sabe para onde o Espírito Santo está indo, para onde ele vai. Mas o fato é que onde o Espírito Santo sopra e onde a pessoa recebe esse sopro, você vai ver o barulho, você vai ver a notícia, ela que a pessoa perdoou quem fez o mal para ela. Você vai ver a notícia que como que a pessoa consegue amar quem odeia ela. Como que a pessoa consegue perdoar quem faz o mal para ela. Então você escuta o barulho, você vê a diferença na vida da pessoa, de quem nasce do Espírito. Agora o versículo 9. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Nós vemos aqui que o Nicodemos não entendeu. Ele não entendeu o que Jesus estava falando. Aí versículo 10. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Versículo 11. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Jesus vem e fala isso para o Nicodemos, que nós falamos daquilo que nós sabemos. Nós sabemos como que o Espírito Santo age. O Espírito Santo age na vida de todo aquele que recebe, que se abre para o novo de Deus. Quem se abre para o novo de Deus recebe o Espírito Santo no seu coração, recebe o vento do Espírito Santo, o sopro. O vento fala de sopro. Recebe, e o Espírito Santo, ele é como um vento, ele é como um sopro. Então, nós falamos daquilo que sabemos, que o Espírito Santo vem e contamos o que temos visto. O que é que Jesus estava dizendo? Todo mundo que aceita a Deus, aceita Jesus, e nasce das águas e nasce do Espírito, vai ser uma pessoa diferente. Então eu estou contando o que nós temos visto, a diferença que acontece na vida de quem aceita Jesus. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Quem não quer aceitar a mensagem de que precisa do Espírito Santo e pensa que pode na sua religiosidade, porque eu sou religioso,
eu pago meus votos, eu vou na igreja, eu faço tudo certinho. A pessoa que fala, que confia nela, ela não aceita a mensagem de que precisa do Espírito Santo. Ela não entende essas coisas. Agora o versículo 12. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Jesus estava dizendo, eu estou explicando das coisas dessa terra, estou falando a respeito do vento, estou falando a respeito das coisas daqui, que vocês podem ver e entender, mas vocês não creem. Então como que vocês vão crer se eu começar a falar das coisas que são do céu? 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Agora Jesus estava falando dele mesmo. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem. Jesus se chamava como Filho do Homem como uma forma de dizer: agora eu estou na forma humana, eu estou nascido de uma mulher. Então, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. 14. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. 15. Para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus aqui, agora, fala a respeito de um fato que aconteceu no Antigo Testamento e que o Nicodemos, que era fariseu e, portanto, era um mestre, certamente conhecia. No Antigo Testamento, a Bíblia conta que o povo de Israel estava no deserto e eles tinham desobedecido a Deus. E então Deus mandou como castigo várias serpentes que picavam as pessoas e as pessoas morriam. Então o povo ficou assustado e Moisés foi falar com Deus e Deus disse: faça uma serpente de bronze e levante a serpente de bronze numa estaca. Todo mundo que for picado por uma cobra e olhar para a serpente de bronze será imediatamente curado. Então, Jesus, como você sabe, ele foi morto numa cruz, num ponto alto. E todo mundo que olha para Jesus e aceita Jesus recebe a cura do pecado. A serpente simboliza o velho diabo, que lá no jardim do Éden enganou Adão e Eva. Então, Jesus estava usando um texto da Bíblia que o Nicodemos conhecia muito bem. Ele conhecia com certeza, ele era mestre, ele sabia dessa história, e Jesus fala para ele, versículo 14: assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Versículo 16: por que o Filho do Homem vai ser pendurado numa estaca e vai morrer por todos? Porque, versículo 16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. 17, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. 18, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Então veja, no versículo 16, Jesus está dizendo que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, deu o próprio Jesus, para que todo aquele que crer em Jesus não morra, mas tenha vida eterna. Para ter a vida eterna, é preciso, e não morrer, é preciso crer em Jesus. É isso que o versículo 16 está dizendo. O 17, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Muitas pessoas têm ódio de Jesus. Elas dizem assim: se eu sigo Jesus, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso adulterar, eu não posso mentir, eu não posso prostituir, eu não posso ficar com quem eu quero, eu não posso mais fazer nada. Eu não posso mais usar a minha droguinha. Tem pessoas que falam isso. Então,
Jesus, ele não veio para condenar as pessoas. Ele veio para salvar as pessoas, salvar de todos esses males. Mas o coração mau do ser humano que quer continuar vivendo no seu pecado passa a odiar Jesus. Mas Jesus está esclarecendo que Deus mandou o Filho não para condenar, para julgar, mas ele veio para salvar. Agora o versículo 18: aquele que crê no Filho não é julgado. Aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, que recebe a Jesus, ele não é julgado de nada. Ele é justificado dos seus pecados. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Aquele que fala, Jesus é só uma pessoa que veio no passado. Jesus não faz diferença nenhuma para mim. Quem não vai até Jesus, não crê que Jesus é o Filho de Deus, não tem, já está julgado. Já está julgado porque aqueles que não creem em Jesus não têm vida com Deus. Esse é o julgamento. Quem aceita Jesus não é julgado, já está com Deus. Agora, quem não acredita em Jesus já está julgado, não tem relacionamento com Deus. Versículo 19. E é assim que o julgamento é feito. O Jesus explica no 19. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Esse é o julgamento. A pessoa que se prostitui, mente, usa as suas drogas, guarda o ódio, a mágoa, a ira, busca a vingança, a pessoa que faz o mal, ela prefere ficar na escuridão. Ela não aceita a luz. Agora o versículo 20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Então é assim, a pessoa que faz o mal, ela odeia a luz e foge da luz, porque não quer que vejam o mal que fazem. 21. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Quem vive na luz, vem para a luz, para mostrar que vive de acordo com Deus. 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Então, aqui no versículo 21, nós terminamos a conversa que Jesus teve com Nicodemos. A conversa que Jesus teve com Nicodemos nos traz a revelação, mostra para nós como que nós podemos alcançar o reino de Deus. Só podemos alcançar o reino de Deus se nós nascemos da água, se nós nos batizamos na água, que isso simboliza a nossa entrega para a limpeza espiritual, e se nós nascemos do Espírito, se nós aceitamos a Jesus e nós recebemos o vento, o sopro do Espírito Santo dentro de nós, porque esse sopro, esse vento vai fazer um barulho nas nossas atitudes. Nós vamos mostrar por aquilo que fazemos, as pessoas vão ver pelas nossas atitudes que somos diferentes. Mas aqueles que são das trevas, eles não querem receber a Jesus. Eles querem continuar fazendo as coisas más que fazem. E essas pessoas que querem continuar no erro, elas já estão julgadas. Não crê no Filho de Deus, automaticamente está fora do reino de Deus. O julgamento já está feito. Não aceita Jesus, não aceita o Espírito Santo, você já não faz parte do reino de Deus. Aceitou? Então você não é julgado. Você faz parte do nosso time. Você faz parte do reino de Deus. Quem aceita Jesus não é julgado. Já faz parte do time. Quem aceita a Jesus e o Espírito Santo já faz parte do reino de Deus. Quem não aceita já está julgado. O julgamento já está dado. Não faz parte do reino de Deus. Aí versículo 22. Depois da conversa com Nicodemos, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. 23. João também estava batizando em Enom,
perto de Salim, porque lá havia muita água. Então nós vemos que Jesus falou para Nicodemos sobre nascer da água, que é o batismo, e Jesus logo em seguida foi com os discípulos e ele batizava as pessoas que queriam ser batizadas, nascer da água. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. 24. João ainda não tinha sido preso. 25. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. 26. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. 27. João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. 28. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Então aqui, versículo 29. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. 30. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. 31. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. 32. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. 33. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. 34. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu espírito sem medida. 35. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Então nós vemos aqui que quando Jesus foi para a região da Judéia e ele ficou com seus discípulos ali, João também estava batizando. E os discípulos, ele ainda não tinha sido preso. Quem conhece, você conhece a história de João Batista? Ele condenou o governador da Judéia, que era o Herodes. Ele foi para o Herodes, que era o governador, e disse para o Herodes o seguinte: você não pode ficar casado com Herodias, porque Herodias é esposa do seu irmão Filipe. O Herodes, que era o governador da Judéia, pegou a Herodias, a sua cunhada, para ser a sua esposa. E a Herodias era esposa do Filipe, que era o irmão do Herodes. E o João Batista, um dia, foi para Herodes e disse para ele a respeito do seu pecado. Então, Herodes prendeu João Batista. Mais tarde, João Batista perdeu a sua cabeça, porque no dia do aniversário do Herodes, a filha da Herodias fez uma dança em homenagem ao aniversário de Herodes. E essa dança foi pública, e Herodes disse assim: pede o que você quiser, eu vou te dar até a metade do reino. E a menina foi conversar com a sua mãe. E Herodias disse: pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E a menina pediu isso para Herodes. A Bíblia conta que Herodes ficou triste, mas como ele tinha feito a promessa publicamente que daria até metade do reino, ele mandou que trouxessem a cabeça de João Batista na bandeja de prata e entregou para a menina, que entregou para sua mãe. Essa foi a forma que Herodias se vingou de João Batista. João Batista pregou a verdade e ele recebeu essa sentença. Mas João Batista foi para os céus. Jesus disse mais tarde a respeito de João Batista que o maior de todos os homens é João, porque João foi aquele que anunciou Jesus. Então aqui, os discípulos de João tiveram uma discussão com o judeu sobre a cerimônia da purificação. E eles foram falar
com João Batista a respeito de Jesus. Falaram assim: aquele homem que você batizou, quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a Bíblia conta que Jesus foi até João para ser batizado por João. João batizou Jesus. E João tinha discípulos. E os discípulos de João olharam para João e disseram: aquele homem lá que você batizou, ele está batizando do outro lado. E aí João fez esse discurso que nós acabamos de ler. Qual foi, em resumo, o discurso? Veja aqui o 27. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. João estava dizendo: ele está batizando porque ele recebeu a autoridade de Deus. 28. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. João estava dizendo: vocês são testemunhas, eu nunca disse que eu era o Messias. Eu falei que eu não era. Eu era só alguém que foi enviado antes adiante dele. Aí o versículo 29. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. João estava dizendo: ele é o noivo, a igreja é a noiva, a igreja pertence a Jesus. Eu sou apenas o amigo do noivo, eu sou apenas o amigo de Jesus. E assim como o amigo do noivo fica alegre, eu estou alegre, porque Jesus veio e está batizando. 30. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Então João soube qual era o seu papel. Ele disse: é ele que tem que subir e eu tenho que diminuir. E esse versículo 30 tem uma aplicação prática para mim e para você. Você tem deixado Jesus crescer em você? Ou é você que quer mandar em Jesus e dizer: eu faço assim, o Senhor tem que fazer assim? Porque tem muitas pessoas que querem ensinar a Jesus como fazer na sua vida. Aí o versículo 31. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. O quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele estava dizendo: Jesus é o mais importante. 32. Ele fala daquilo que ele viu e que ele ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Quem aceita a mensagem de Jesus experimenta na própria vida. Ele recebe a prova, dá prova de que o que Deus diz é verdade. A pessoa que aceita a mensagem de Jesus, ela recebe a transformação na vida dela. E ela consegue mostrar, ela dá prova real de que Deus pode transformar uma prostituta em uma mulher pura. Pode transformar um viciado em uma pessoa livre. Pode transformar um mentiroso em uma pessoa que diz a verdade. Quem aceita a mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Quem aceita a sua mensagem muda de vida e prova que o que Deus diz, que ele transforma, é verdade. Aí o 34. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. Então Jesus foi o que Deus enviou. Ele fala porque ele recebeu do Espírito sem medida. Ele recebeu, Jesus, a plenitude do Espírito Santo. O Espírito em letra maiúscula no versículo 34 é o Espírito Santo. 35. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Então o Pai, João estava falando para os seus discípulos: o Deus ama o Filho e está tudo na mão dele. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna. Então, quem crê em Jesus recebe vida eterna. Mas quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Agora que nós lemos essa mensagem, eu coloco aqui na tela a oração de confissão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer essa oração comigo. Nessa oração, você fala com Jesus, dizendo que você quer recebê-lo, e você vai receber o Espírito Santo na sua vida,
e o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. Quando você partir, se você estiver seguindo a Jesus, depois que você aceitá-lo e seguir esse caminho, você entrará no reino dos céus. Como nós lemos hoje, para você herdar o reino de Deus é preciso nascer da água e nascer do Espírito. Você nasce da água quando você se batiza nas águas. Você nasce do Espírito quando você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e você muda de vida. Você se arrepende. Se arrepender significa mudar de vida e começa a viver de acordo com o Espírito Santo vai guiando você. O Espírito Santo é como o vento. Ele vai trabalhando de forma invisível. Você não vê, mas você vê o barulho dele quando a pessoa começa a praticar as boas ações, as boas obras, os frutos que são do Espírito Santo transformando o coração da pessoa. Então, faça essa oração de confissão comigo. Declare, ligue o pensamento com Deus e fale comigo a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja, procure uma comunidade de fé, participe de uma célula onde se prega que Jesus é o Salvador e que todas as orações devem ser feitas somente a Ele. Ore somente em nome de Jesus. Ele escuta todas as suas orações. Ore sempre para Jesus e para mais ninguém. Ele ouve e responde e orienta você. E peça, Espírito Santo, me faz entender o reino de Deus. Peça isso todo dia. O Espírito Santo vai ajudar você a entender o reino dele. E se você lembrou de alguém que ainda precisa aceitar a Jesus, compartilhe esse vídeo. E você que não entrou ainda nesse propósito, entre nesse propósito nesse mês de abril de 2026. Até o dia 21, nós vamos ler um capítulo por dia de João. Amanhã, nós vamos ler João, capítulo 4, e assim sucessivamente, até completar a leitura total do Evangelho de João. Deus abençoe a sua vida. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Dê glória e glória e glória a Deus sempre, porque Ele nos deu a salvação. Ele morreu por nós. Ele merece toda a glória, porque Ele nos salvou de todo o mal e das trevas e nos trouxe vida com Deus, vida eterna. Ele é digno de honra e toda a glória. Por isso, dê glória e glória e glória sempre a Deus, ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo, sempre, sempre. Amém.